A você que acompanha o Portal Destaque Regional, uma novidade que estamos trazendo, que é o Política em Destaque, um projeto que teve início no começo do ano, mas que por conta do período eleitoral, a gente deu uma pausa e está retomando agora no início de dezembro. E uma das primeiras personalidades que vamos conversar é o prefeito de São Lourenço do Oeste, Rafael Calef. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Primeiro, te parabenizar pela iniciativa, pelo empreendedorismo, né? Afinal de contas, conheci as instalações aqui que você desenhou e está colocando em prática. É muito bacana ver essas ideias novas aí surgindo, talvez seja referência para o Estado, viu, Felipe? Muitos jornalistas na política, né, ou da política, ficam só escrevendo lá seus artigos, o movimento, e esquecem que a grande rede, né, o YouTube, enfim, a internet aí é um grande potencial de crescimento nessa vida profissional de vocês. Muito obrigado, Rafael, pelo reconhecimento, e muito desses reconhecimentos a gente vem galgando passo a passo com a parceria sempre dos parceiros que estão aqui à nossa disposição. Então, Rafael, faz quanto tempo que tu está na vida política? Olha, Felipe, vamos lá. Eu voltei para São Lourenço depois de estudar, né? Fui estudar em 1996, eu fui a Florianópolis fazer o terceirão, né? E na época, então, eu passei na faculdade de Direito, aqui não tinha na região Direito. Se eu não me engano, era Blumenau, Itajaí, Floripa, enfim, não tinha. Tanto que a UNO Chapecó, em Chapecó, abriu Direito no ano seguinte que eu passei. 97, foram 6 meses depois, acho que foi 97/2 que abriu o Direito, então eu não tinha como esperar, né? E aí fizemos a faculdade, fiquei lá o tempo, até 2002 em Florianópolis, sempre trabalhando, Felipe, trabalhei com o desembargador Carlinhos, já aposentado, trabalhei com a doutora Gisela Gondim Ramos, uma advogada de renome, foi conselheira federal da OAB, trabalhei com o desembargador Sérgio Baj Luz, que na primeira vara criminal de Florianópolis, enfim, né, sempre trabalhando e estudando. Até me movimentei lá fazendo a faculdade de Direito e faculdade de Letras em Italiano. Daí de Letras acabei abandonando na UFSC porque não dava conta, né? Enfim, Felipe, aí voltei em 2002 para São Lourenço. Assim que me formei, né, a gente já voltou, já fez as malas. Aqui parece que tinha um mimo. Tu tinha que vir para, né? Tinha um feriado, tu vinha para São Lourenço. Tinha uma festa, tu vinha para São Lourenço. E assim como eu, todos os meus amigos de infância retornaram, todos. De colégio, desde que nós estudava na Santa Maria Gorete, nós somos alunos de Santa Maria Gorete, fomos alunos na Soror, na Escola São Francisco de Assis, e todos esses colegas aí retornaram aqui para São Lourenço, pelo menos os meninos, né? Grande maioria. Então, voltamos, Felipe, em 2003, a gente já começou a participar da JPMDB, refundamos a juventude do MDB. Se eu não me engano, o primeiro presidente foi o Álvaro de Conto, se eu não me engano, não estou recordando bem. E o nosso primeiro candidato foi o Santian. Eleito já na primeira movimentação da MDB Jovem. E olha, o Santian estava dentro da agricultura, onde tinha o Milton Casper, que era presidente da Câmara, que era o favorito, porque ele tinha o apoio de todos os grandes do MDB, os mais velhos, mais experientes. Ele tinha apoio do Lídio, falecido Lídio, tinha apoio do Chico, tinha apoio do seu Nélio, do seu Aristides. Era a pessoa que todo mundo queria apoiar, o Milton, né? E a gente entendia que o Milton ia ganhar. Mas daqui a pouco começamos a trabalhar, nós, a pesada, e pegamos uma Kombi, adesivamos e fomos para... olha, foi um trabalho, o Santian sabe, descendo o morro, subindo o morro, João Leite desde aquela época nos acompanha, tinha um Fusquinha, meio daquele Fusca rodou, rapaz, trabalhou. E elegemos o Santian, acho que foi o vereador mais votado, se eu não me engano. Naquela legislatura foi um dos vereadores mais votados e a revelação da Câmara, né? Foi. O Santian é uma pessoa muito bacana, né? Enfim, aí 2008 o Santian não quis mais ser candidato na reeleição. E 2007, 2008? 2008. E aí eu também não queria, estava fora. Aí a JPMDB, nós reunimos, tinha que lançar um candidato. Aí ficou para o Mauro Miquelon, o atual vereador Mauro era para ser candidato. Chegou na hora, desistiu em razão da empresa, né, que não
não poderia. E eu pressenti, Felipe, que ia sobrar para mim. Pressenti. O que eu fiz? Falei, o Vande Guarnieri é a prova que eu estou falando. Peguei o Vande, vamos pescar lá no Pará. Eu gosto de pescar. Pegamos um aviãozinho, rapaz, aqueles teco-teco que era da Azul, né? Aqui em Cascavel, e se mandamos. Só que antes de viajar, o Jorge Matiotti descobriu que eu ia viajar. E dava bem no período das convenções essa viagem. Eu marquei propositadamente, para mim não participar, não correr o risco de eu ser candidato. O Jorge Matiotti chegou, olha, eu sei que tu vai viajar, assina a procuração para mim te representar na convenção, só para tu colocar o nome. Vou colocar, se precisar colocar depois, nós substituímos. E foi, beleza, para substituir então, tá? Aí assinei a procuração, deu no que deu, a gente foi candidato, conseguiu se eleger, trabalhou muito, então a Jota elegeu o segundo vereador, depois do Santiago fui eu. E aí em 2012, já estou falando um contexto, né? A gente foi candidato a prefeito, Felipe. Depois do trabalho na Câmara, a gente conseguiu ser candidato a prefeito, perdemos a primeira eleição. Em 2016 a gente veio, não era favorito, né? Tu sabe que estava enfrentando um ex-prefeito e um atual prefeito, não é fácil, mas numa coligação com progressistas, né? E com o PTB da época, né? PTB? Era o PTB, sim. Eram várias coligações. Enfim, a turma. Conseguimos fazer com que a engrenagem desse certo, rodou bem, fizemos uma bela campanha. É óbvio que eu acredito também a alguns erros dos adversários políticos da época, enfim, que a gente conseguiu êxito na eleição. Fomos para a gestão, fomos para a reeleição e aqui estamos, então, final de 2022 ainda como prefeito. Rafael, na tua passagem na Câmara, tu apresentou inúmeras proposições. Qual que você considera que foi o teu marco naquela passagem, naquele momento? Olha, Felipe, eu tive a grata satisfação de implantar, porque aquilo que eu sugeri na Câmara, briguei para que acontecesse, não aconteceu nem na época do ex-prefeito Tomé, nem na época do ex-prefeito Geraldino, que era o PROCON. Pô, do São Lourenço, do tamanho que era, né? Nós fizemos a lei, coloquei orçamento, fiz na orçamento municipal, colocamos lá a rúbrica orçamentária, era só instaurar o PROCON, né? Estava pronto, deixei tudo prontinho, mas eles não entenderam. Então, quando eu assumi, eu consegui, uma das primeiras ações foi instalar o PROCON. O que é o PROCON? O PROCON é o órgão de defesa do consumidor. Não é possível nós ter que movimentar um processo judicial porque compramos uma geladeira quebrada, ou porque compramos um computador com defeito, ou porque fomos enganados de alguma situação, de um site de compra aí que tem muito. Para que lado que o Lourenciano ia? Às vezes, muitas vezes perdia. Hoje não, hoje tem o PROCON. O PROCON resolve muita coisa. Hoje o Anilson lá e com a Luciana são os responsáveis, né? A Lu é a nossa diretora lá, junto com a Anilson, eles fazem todo o atendimento e resolvem muita bronca, Felipe. Então, uma das ações que eu achei muito bacana na época, como vereador que eu lutei, foi pelo consumidor, foi pelas pessoas. E a tua carreira política, ela sempre foi pelo MDB. Quando tu foi vereador MDB, prefeito por 2 mandatos no MDB. E na articulação, quando você foi candidato que não chegou à eleição, o MDB vivia um momento difícil. Estadual, ele vinha perdendo um pouco de força. Mas tu sempre manteve essa bandeira. O Felipe, por que eu estava no MDB como candidato? Porque o MDB foi um partido que eu estudei primeiro. Era PMDB, né? Sim. Era MDB lá antigamente. O MDB, muita gente morreu para que o Brasil tivesse o direito do voto. Nós tínhamos no Ulisses Guimarães uma figura fantástica, à frente ao tempo. Foi candidato a presidente e levou um banho de voto. Perdeu a eleição, mas se o Brasil tinha que endireitar, era com o Ulisses naquela época. Eu estudei isso, mas o Brasil não entendeu isso. Elegeu lá, acho que o Fernando Collor, salvo engano. Sequência de Fernandos ali. Mas acabou o Ulisses morrendo, mas ele foi o pai da Constituição. Ele, umas frases assim que ficam marcadas até hoje como diretriz de gestão, por exemplo, não roube e não deixe roubar, né? Ou você muda
ou você será mudado pelo povo. Então ele tinha essas duas frases aqui, né? Então Ulisses Guimarães, ele foi uma pessoa político, polido e de muita competência. E eu me espelhei, então, para entrar no partido, no MDB por causa disso. E depois conheci Luiz Henrique da Silveira. Aí me dava mais orgulho ainda de ser MDBista, porque, pô, o cara fez uma gestão fantástica. Aqui em São Lourenço, ele veio durante o mandato 54 vezes. Em 8 anos. 7 anos, né? 54 vezes. Quero dar um exemplo. O atual governador Moisés veio 2 vezes para cá. Olha a diferença. E uma de mãos vazias. Uma que não foi muito bem, né? Não atendeu nem vocês da imprensa, né? Mas depois ele melhorou, enfim. Né? Mas você tem uma noção, 54 vezes contra 2. Então o Luiz Henrique era um governador muito presente com a sociedade, de obras, reformou todas as escolas, era preocupado com a educação. Os acessos asfálticos aqui na região, Coronel Martins, São Bernardino, Irati, Jardinópolis, União do Oeste, Santiago. Pô, o cara deu dignidade às pessoas, sabe? Reconheceu que aqui era a porta de entrada também de Santa Catarina. Então, foi motivo de muito orgulho. Infelizmente, o MDB, ele se perdeu. Depois da morte do Luiz Henrique, o MDB ele acabou não achando o seu rumo. Ainda não achou. E está diminuindo cada vez mais. Com todo respeito, tá? Eu estou de saída do MDB, Felipe. É oficial essa coisa? É oficial. O meu presidente, o Alex, ele sabe disso. A gente está numa saída digna. Por quê? Porque eu estou indo para a iniciativa privada e não é legal você ficar... tem um compliance lá que não é legal você também... Precisa ser isento de certa forma. Isso, eu não quero quebrar com regra nenhuma, sabe, Felipe? Mas se eu posso falar para os MDBistas, principalmente do Estado, não aqui de São Lourenço, do Estado, as posições que eles tomaram nos últimos anos foram terríveis. Terríveis. Como que você vai, primeiro, ir contra a vontade da sociedade? Todo mundo sabia que Santa Catarina era um estado bolsonarista. Conservadora. Pois, então, já tiveram, quando o Mauro Mariani foi candidato, perderam, já tiveram a resposta lá naquele... Pois insistiram num erro. O Moisés era dado como traidor pelos bolsonaristas, pelos conservadores de Santa Catarina. Pois não, vamos ter que ir com Moisés, porque o Moisés ajudou os deputados, ajudou os prefeitos, né? E ajudou de fato. Mas, cara, na política não é assim. Tu tem que fazer se tu tá num partido político, tu tem que pensar no partido, Felipe. É isso, tu tomou partido de um lugar. É um grupo que tem que decidir unido. Tem que fazer um projeto para Santa Catarina. Esse grupo, esse partido tem que fazer um projeto para Santa Catarina. Se esse projeto for o vencedor, você tem que implementar. Então o MDB não teve projeto. Aliás, até teve com o Antídio Lunelli, que era meu candidato, inclusive. Uma pessoa fantástica, do bem, um empresário super bem sucedido, lá em Jaraguá, aquela região lá, fez 70% dos votos lá, o Felipe. É um cara, um empresário que veio para a vida pública contribuir e que era isso que a sociedade queria. E é bolsonarista, era conservador. E o partido não quis ele. Fomos para as convenções, perdemos. Existiu aqui naquele momento das convenções uma puxada, uns que alegam uma puxada de tapete, outros uma articulação. Como é que tu vê essa posição? Não foi fácil, eu estava com o Antídio. Não foi fácil lutar contra o PIX do governo. Né? Uma ação forte. Os deputados estaduais, eles descarregaram recursos para os... Aqui, Felipe, tu sabe, ganham muito dinheiro. Mas eu costumo dizer que, Felipe, eu sou partidário. A partir do momento que nós apoiamos o Moisés, eu votei no Moisés, óbvio que votei. Mas até então eu defendia o projeto do partido, que era o Antídio Lunelli, que queria transformar Santa Catarina na Suíça brasileira. Ele tem uma visão diferenciada, né? Eleito deputado, tem uma grande carreira pela frente. E os deputados estaduais, nenhum apoiou o Antídio. Nenhum, muito pelo contrário. Aí na hora de dar o tombo mesmo, que eu vejo, foi quando escolheram o Udo dele, um cara com todo respeito, que estava fora da política, que era o conselheiro do Antídio e que tinha uma grande rejeição em Joinville. Eles pegaram para quê o Udo para colocar de vice do Moisés? Para que os votos das convenções estaduais lá de Joinville, que é um colégio grande no diretório, fosse 100%
pró-Moisés, e o que de fato ocorreu. Então, Florianópolis e Joinville, juntamente com os deputados, decidiram a convenção e o Antídio acabou sendo preterido, né, na convenção. E eu creio, Felipe, que o MDB continua errando, tu acredita? Se nós perdemos a eleição, nós não podemos ser governo. Nós temos que ser oposição, nós temos que construir um projeto para Santa Catarina. Claro que tem que aprovar os projetos bons na Assembleia, apoiar o governador Jorginho, tem que apoiar. Mas reunir, pedir alguma coisa, não, né? Eu acho que não é assim que funciona. O balcão de negociação já está ativo e bem movimentado. Para ter uma ideia, a nível nacional, isso me envergonha. Enquanto MDBista, me envergonhou muito o MDB nacional. Sempre nessa base de negociação, seja com o Bolsonaro, seja com o Lula, seja com a Dilma, dos que passaram, e agora está de novo, já está falando em, não sei, 2, 3 ministérios. É uma vergonha. Eu tenho um nojo disso, né? E parece que Santa Catarina está começando a caminhar na mesma toada. O que não é legal, né? Pelo menos minha opinião, tá? Sim, respeito aqueles que entendem que tem que estar fazendo parte do governo para achar um empreguinho pro amigo, pro fulano, pro ciclano, para manter as bases, né? Para garantir o projeto individual de cada um. Pô, isso é chato pra caramba. Eu não acredito. Eu acho que a MDB tinha projeto. Cada regional tinha que ter um candidato a deputado estadual. Tinha que ter lá, não sei se pode ter 40 candidatos, tinha que ter 40 candidatos a deputado estadual. Independente se é se eleger ou não. A Dionísio Cerqueira tem que ter um candidato. Ou o prefeito lá, o Thiaguinho, renuncia para ser candidato a apoiar esse projeto aí. Ou indica o presidente da Câmara, o vereador, alguém. Coloca. São Miguel, mesma coisa aqui, São Lourenço. Vamos pro sacrifício, gente. Vamos fazer o projeto para transformar Santa Catarina na Suíça brasileira, que era o Antídio queria isso. Nós temos que trabalhar de forma unida, mas não está acontecendo isso. Aí tivemos 2 candidatos a deputado estadual pelo Grande Oeste, 3 candidatos ao Fossato, que não se elegeu também, a Rosa não se elegeu, ele elegeu só o Mauro do Nadal. Olha só, nós tínhamos 5 estaduais, agora temos 1. Que representatividade é essa? E você chegou a ser cotado para ser candidato. Tu ia para o estouro ou tu não ia para o estouro? Se fosse no projeto do partido, iria. Mas num projeto individual, um projeto... Não, daí não, né, Felipe? E a tua ambição, pessoal, para ascender para uma Assembleia Legislativa é grande ou não existe? Não, acabou agora, Felipe. Então, acho que eu tô aqui, tu me provocou para isso, né? Eu tô à vontade, claro que existia, não vou te mentir. Eu trabalhei para isso durante 2 anos que eu fiquei na gestão aqui, trabalhei em São Lourenço, trabalhei na região, fui presidente do CISAMOS, 52 municípios, eu fui presidente da CISC, Associação dos Consórcios do Estado de Santa Catarina, eu percorri o estado inteiro, Felipe. Então, consegui estadualizar o nome, sabe? E trabalhando. Meu partido não era o MDB, meu partido era a saúde pública, né? Que eu quis que as coisas acontecessem. Cirurgias de cataratas, repasse de recursos para os consórcios para fazer cirurgias eletivas. Nós tínhamos uma bandeira muito forte, reunião com o secretário de saúde, reunião secretário de Estado, reunião com todos os municípios, a gente conseguiu, né, plantar sementinha. Hoje o presidente é o Hércio, prefeito Pomerode, que continuou. A gente pegou algumas expertises no Paraná, trouxemos para Santa Catarina. Então, eu tinha esse projeto sim, tinha vontade de ser candidato, mas não consegui viabilizar, dado a situação que eu já falei, que nós não tínhamos mais um projeto, né? Nós somos de carona com o atual governador, com Moisés, e aí você perde o entusiasmo, perde o tesão, né? Então, para quê? Se você não tem tesão, se não tem vontade, não vai. Teoricamente, a região que você disputaria é a mesma que a Rose disputou e a Rose não chegou à eleição. Tu avalia que o teu resultado poderia ter sido diferente ou que ela só tapou essa... Olha, quando você sai candidato, você tem que estar preparado para a vitória e para a derrota. Eu estava preparado, independente do número de votos, eu já perdi, já ganhei, então eu estava preparado. Mas desde que fosse um projeto consistente, um projeto pro partido, um projeto para Santa Catarina, não a reboque como fomos com o divisto do Moisés. E a crítica é muito construtiva, tá? Eu acho que o MDB, se quiser crescer, tem que parar com os acordos políticos, né? Tem que pensar no partido, tem que pensar num projeto
para Santa Catarina e trabalhar nesse projeto, como o Luiz Henrique fez, a descentralização, Ele articulou de uma forma que fosse crescente, né? Ele renunciou à prefeitura de Joinville, a maior prefeitura do estado, para ser candidato ao governo, quando o Amin tinha 65% dos votos. Uma eleição na pesquisa, histórica, né, para Santa Catarina. Ele provou para todos nós, MDBistas, que era possível e nós não aprendemos com ele. Ai, meu Deus. Casa não é uma brincadeira isso aí, mas tudo bem. Agora eu estou saindo, né? Eu estou de saída do partido em razão do que eu... A tua renúncia, ela já aconteceu ou ela vai acontecer? Não, Felipe, então como que, de fato, eu quero a todos me dirigir e pedir também a compreensão. Primeiro, demonstrei no meu celular, isso é prova, né? Hoje o celular é prova, com as eleições de presidente no Brasil, o povo brasileiro escolheu por maioria significativa, se não me engano 2% a mais, 1%, quanto foi, Felipe? 1,9, 1,8%. Assim. Enfim, quase 10 milhões de votos, né? Por aí. Escolheu o Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente. Não é que eu seja contra Lula, contra Bolsonaro, não estou nesse extremismo, tá? Eu estou afirmando que eu tenho uma linha de conduta, né? Que eu já te disse em off aqui, eu tenho uma linha de conduta. Quando o povo brasileiro escolheu uma pessoa que, infelizmente, já foi condenado em primeira, segunda instância e terceira instância por corrupção, que comprovadamente no mérito houve desvio da Petrobras, houve mensalão, houve cuecão, dinheiro encontrado na cueca de deputado. Episódios feios. Episódios que todo mundo lembra, assistiu o Jornal Nacional, tinha aquele duto da Petrobras com o dinheiro e muita gente devolvendo dinheiro. Por que devolve dinheiro, Felipe? Porque roubou, tá fazendo delação premiada, tá devolvendo. Então, eu não sou ignorante. Eu sou da área jurídica, eu sei o que eu estou falando. O Lula só foi salvo por um ministro do STF que entendeu que o processo dele não tinha que ser julgado em Curitiba, mas tinha que ser julgado em Brasília. Não se discutia o mérito, sim uma questão processual. Um trâmite, basicamente. Uma questão processual. Anulou-se todo um processo que tinha condenação em primeira, repito, segunda e terceira instância. Não foi o Moro que condenou ele. O Moro condenou, mas quem condenou também foi o TRF, não sei quantos desembargadores em Porto Alegre, em Brasília. Enfim, foi salvo por uma questão processual. Então, eu não consigo admitir, Felipe, ser governado, e eu que lutei tanto para demonstrar que político não podia ser taxado como todo mundo farinha do mesmo saco, eu não posso admitir que eu esteja na mesma mesa, sentando, pedindo recurso para uma pessoa que nos passou a mão, que nos roubou, que foi o Lula. E toda a turma que eu vejo que já está com bastante sede para chegar aí, já estão falando em mais ministérios, já estão falando em rombo de 200 bilhões, gastar mais do que se arrecada, 200 bilhões não é pouco. É muita grana. É muita grana. Para isso, alguém vai pagar o pato, quem que vai ser? Vai ser você, vai ser eu, vai ser você. Alguém vai pagar essa conta, vocês podem ter certeza, né? Então, Felipe, eu não compactuo, não quero sentar na mesma mesa desse time, eu chamo de petralha, porque para mim sou bem honesto e franco, para pedir uma agulha sequer, não vou me sentir bem, eu tenho essa conduta ética. Então, nesse sentido, para não prejudicar o meu município, que eu amo tanto, que é São Lourenço do Oeste, eu peço que as pessoas me entendam, né? Eu não quero prejudicar São Lourenço, me entendam que eu estou saindo, eu estou tirando meu chapéu e com a certeza de que o meu vice, Augustinho, ele dará conta do recado. É uma pessoa que eu aprendi a admirar, Felipe, trabalha pra caramba. Hoje às 5h30 da manhã ele estava na garagem, 6h30 estava fazendo reunião na UPA. Já estamos na fase de transição. A transição já começou, o processo já. Agora, por exemplo, eu não assumo nenhum compromisso mais na prefeitura se o Augustinho não assumir. Porque é ele que vai executar. Tu sabe que tudo é uma burocracia, demora 2, 3, 4, 6 meses, né? Então, é ele que está assumindo os compromissos, eu estou simplesmente assinando aquilo que ele me pede. Há quanto tempo que esse processo de transição está em andamento já, Rafael? Já faz um mês. Depois das eleições, a gente já começou. Passou a eleição, já começou já o processo começou. de transições e alguns projetos que já foram para a Câmara já são de iniciativa dele? Já. Eu só mando para a Câmara o que está
devidamente anuído por ele. Com o Agostinho e com toda a equipe, obviamente. Nós somos uma equipe, Felipe, não é porque eu estou saindo que todo mundo vai sair, muito pelo contrário. Acredito até que poucas mudanças serão feitas. Os partidos serão reunidos para ver se vai ter alguma movimentação da equipe de secretariado, mas a equipe, o time continua unido. E o Agostinho tem uma missão nobre pela frente, né? Trabalhar e para... Eu me sinto muito feliz de ter feito o nosso município crescer, ser transformado, mudado a vida das pessoas para melhor. Eu estava ontem, eu estava com o Edson, o presidente da Câmara. Edson, vamos dar uma volta, tu que é presidente do Legislativo, vamos dar uma volta para ver se nós conseguimos dar conta de visitar as obras. Mas não conseguimos, Felipe. Não deu. Asfalto na Saldanha da Gama, asfalto na não sei aonde, fazer aquela... Como é que é? A base do asfalto, coloca aquelas pedras, briga com a empresa, chega na... mas o asfalto vai ficar... Não, tem que ter o 30 de dezembro, tem que pelo menos... Vai vir visitar o parente, vai cheio de barro na frente de casa, não dá? Falei, e a previsão deles é sair dia 15 de dezembro de férias e voltar dia 15 de janeiro, 30 dias esperando. Ninguém merece. Então eu liguei pro Samuel, que ganhou a licitação, dono da empresa. Samuel, por favor, pelo menos a perfilagem. Depois tu termina com a máquina... vibroacabador, pelo menos nesses pontos onde estão fazendo a base, onde estão fazendo a drenagem, que você mexe com terra, incomoda, sabe? Então tá lutando. Aí fomos fazer o saneamento básico, lá até ajudei um pouquinho lá, só para... Né, uma moradora falou, coloca a mão na massa. Eu falei, não tem problema, vou colocar a mão na massa. Coloquei a mão na massa lá, colocamos tubo junto, mas saneamento básico já com quase 3 quilômetros de cano já feito, sabe? No bairro Progresso. Aí fomos no contorno leste. Tá acelerado agora, já tá de novo, voltou as obras. Tivemos que fazer, Felipe, olha só, nunca vi isso na vida, cara, rapaz, tivemos que fazer um licenciamento de fauna. Contratamos uma empresa para ter que tirar foto se passava algum bichinho no meio do percurso. No meio do percurso, verdade. E por incrível que pareça, passou os bichinhos lá. Agora, por 3 anos consecutivos, temos que contratar uma empresa para fazer relatórios mensais do que passa e que não passa. Isso é uma burocracia gigante. Mas enfim, estamos atendendo tudo que o órgão ambiental nos exige, o IMA. Eles foram prestativos com a gente, trabalharam muito sério, muito certinho e rápido, né? Foram com muita eficiência, é bom que se diga. Mas então, saímos lá do contorno, já vimos para a praça. A praça, estavam montando já as estruturas, colocaram o deck, já falamos com o Pandini, que ganhou a obra. Falei, Quinho, por favor, acelera, pro dia 20 de março, o prazo final da conclusão da obra. Vamos acelerar isso, nós podemos entregar antes. Ou a gente que estão trabalhando, né? Estamos tentando. Então, não consegui no Gorete, eu hoje quero ver se vou. É bastante obra, bastante planejamento para o futuro, Felipe. Ações na saúde, ações na educação. Enfim. São ações que você não vai conseguir finalizar muitas delas. Não. Hoje de tarde nós receberemos o projeto arquitetônico do Parque Bracatinga. Isso vai ficar para o Agostinho 100%. Essa é uma obra gigante. Que vai dar um tom para o mandato de vocês, né? Querendo ou não... Não sei o quanto que vai chegar o orçamento. Eu entendo que vai passar de 40 milhões. Acho, né? Hoje de tarde nós teremos essa notícia, porque lá tem a escola em tempo integral, a construção de uma nova escola, junto com o parque ambiental. E a construção de uma escola envolta em muito dinheiro. Altas. Muito dinheiro. Tem um estádio de futebol. Queira ou não, é muito dinheiro. Desses, vamos pensar em 40, 50 milhões, nós temos, em tese, 20 milhões garantido pelo Plano 1000. Se não der uma confusão judicial aí, que eu vi que infelizmente já estão falando. Então, tudo, claro que essas coisas né, vão ter que ser gestionadas, o Agostinho tem que ir para cima, ele sabe disso, ele já está com um trâmite fantástico em Florianópolis, um bom trâmite em Brasília, lá tem que, eu falei para ele que eu vou junto, politicamente ele está tramitando, agora tem que ir a questão técnica, né, Felipe? Sim. Então, eu quero, em fevereiro, o meu último ato, eu quero ir com o Agostinho lá em Brasília e apresentar todos os técnicos que são concursados, que nos ajudaram muito nesse período, na liberação da UPA, na liberação de recursos para asfalto. Brasília não tem só políticos e eletivos, né?
Cargos eletivos, tem muitos cargos técnicos que estão à disposição e que com certeza são profissionais que estão lá trabalhando. Rafael, aproveitar essa deixa, o trânsito político, o tráfego político, ele muda bastante, não só pela questão eleitoral presidencial, mas também no parlamento. Isso de alguma forma impacta no trabalho que vocês vêm desenvolvendo e também na decisão que tu tomou de saída do posto de prefeito? Então, Felipe, só terminando a conclusão, eu saio porque não vou compactuar de sentar na mesma mesa do PT, do Lula, sou contra, né? E não para não prejudicar o município, estarei assim fazendo. E a segunda situação é em razão do que recebi, tu viu? Te mostrei uma proposta pessoal, nós fechamos a conversa no pós-eleição. No dia da eleição, tu viu aqui, né? Então, essa iniciativa tem que pensar um pouco na Gisele, minha esposa, tem que pensar no Caetano, na Betina, que é a minha família. Eu sou advogado de formação, não tenho como voltar para a advocacia, salvo fazendo um curso de reciclagem de 1 ano, né? Ou mais, porque eu perdi a atualização do Código de Processo Civil, a modernização da legislação trabalhista, leis esparsas, Código de Processo Penal. Perdi esse time. São quase 8 anos fora do mercado. E sem nenhum cliente, eu tenho que começar tudo de novo. E existe tempo para começar. Na advocacia não é abrir lá, vou te vender. Não é assim. Então não pode captar cliente, é proibido. Então eu não tenho como, Felipe, deixar minha família num risco de passar necessidade. Então, vindo essa proposta da iniciativa privada, somado ao fato de que eu não quero prejudicar o município em razão de que eu não vou sentar com o governo federal para pedir uma agulha, eu repito, porque não sento com um corrupto, não sento com um ladrão, não vou sentar. Eu estou, então, pedindo licença a todos vocês lourencianos. Fiz meu melhor, gente, vocês podem ter certeza, durante esses 6 anos que a gente vai completar junto, diuturnamente trabalhei muito. Não consegui fazer tudo, Felipe, que queria. Peço desculpa, peço perdão, mas procurei mudar, transformar o nosso município. Procurei atender todos de forma respeitosa. Procurei atender vocês da imprensa sempre que me procuraram. Solícito, inclusive. De porta aberta, nunca tive nada a esconder, Felipe. Sabe disso? Tu vai lá na prefeitura, é um entra e sai de gente e nós tendo que dar essa atenção, mas tendo que pensar no planejamento do município para frente. Por isso que eu falo trabalho diuturno, mas tudo você faz quando tem uma boa equipe. E graças a Deus a gente conseguiu montar uma boa equipe. Muito você falou do Neto, né? O secretário disse, veio de Beltrão. Cara, se não fosse o Neto não que aqui em São Lourenço não tivesse pessoas capacitadas como o Neto para nos ajudar na gestão. Até tinha, mas eu os convidei e ninguém quis. Eu estou falando a primeira vez agora para ti, tá? Antes de convidar o Neto para ser secretário de administração, eu convidei 10, cabe na minha mão, 10 pessoas que tinham um quilate, um conhecimento e expertise naquela área, né, de atuação, né, que é a administração pública. Não aceitaram, dado o salário que, infelizmente, para eles que foram convidados, não valia a pena. E aí, graças a Deus, depois acabamos achando, né, o Neto, fui lá visitar Francisco Beltrão, por causa da UPA de lá, que eu queria trazer para cá, e eu conheci o Neto, fiquei, assim, admirado pela capacidade de gestão dele que ele teve lá. A destreza nos papéis e no trabalho. Com excelência. E aí convidei, ele veio com o maior carinho, né? Eu e o Daniel, né, junto na primeira, e continua conosco. O Rubens, que veio de fora, são os dois que vieram de fora, né, Felipe? E são pessoas que eu tenho maior admiração, maior respeito, e que fizeram a grande diferença conosco, junto com todos os demais. Aí eu posso citar os que passaram, na gestão passada, os que estão agora. Acho que eu não vou fazer nome para não dar ciúme, porque o Neto e o Rubens, ninguém tem ciúme deles, que eles não têm pretensão política nenhuma, né? Existe sempre a possibilidade de ir para frente e ter um plano diferente. Mas compor a equipe de um governo sempre é um dos grandes desafios de qualquer gestor. Maior desafio. Sozinho tu não faz nada, Felipe. Tu precisa ter uma equipe boa. Senão não sai do papel, as coisas não saem, não vai, não anda. Eu entrei na Caixa Econômica, o Guerra, que era secretário da época do Geraldino, sabe, estava junto, a Franciele Onesco estava junto comigo. Nós chegamos lá, projeto atrasado de 2009.
Ainda da gestão do calçamento, que eu vou falar lá no bairro, atrás do centro de eventos, aquela descida lá, tinha um calçamentozinho. Não sei, eu acho que ali é morado, não sei, enfim, não vou te falar para não cometer erro. Mas enfim, conseguimos salvar e fomos muito maltratados. É bom que se diga, porque a coisa não andava bem, tá? Em termos, não se tinha, né? Trânsito. Aí, foi, hoje vai, pergunta na caixa, chega lá, tu é tapete vermelho estendido para tu chegar lá. E é assim mesmo, tá, Felipe? Então, é uma crítica construtiva, eu acho que você faz o relacionamento político através de muito diálogo, através dessa equipe que tem que ter, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas nunca erra com vontade de errar. Às vezes tu apanha pela decisão do teu colega que está ali trabalhando. E eu dei carta branca a todos os secretários. Eles que estão nos assistindo sabem o que eu estou falando. Eles desenvolveram as políticas de cada pasta com autonomia. O que a gente sempre cobrou nas reuniões que a gente faz é seriedade e cumprir o plano de governo. É isso. Deu alguma coisa errada, né? Muda. Ou a linha, ou Felipe, eu te pedi isso aqui e tu tá fazendo assim, então volta pro prumo, né? E aí eu acho que a função nossa, minha, do Daniel e minha, do Agostinho agora, foi buscar o recurso para viabilizar todo esse trabalho deles, né? E fazer gestão aqui para sobrar um pouquinho. Conseguimos ajudar os servidores públicos, todos os níveis aí. Um dos projetos mais recentes a entrar na Câmara de Vereadores é uma reposição salarial para uma faixa grande de servidores. É isso. Né? Então, é bom que se diga, a Nereida, presidente do sindicato, ela sabe o que eu estou falando. Os atuais vereadores e os ex também sabem. A gente sempre negociou, mas negociou no bom sentido, Felipe. Começamos com a equiparação dos técnicos da tributação. Um ganhava um X, o outro desenvolvia o mesmo trabalho e ganhava metade. Equilibramos, todo mundo ganha a mesma coisa. É justo. Aí tem os níveis, né? Eles chamam de níveis na legislação. Aí fomos subindo de níveis para dar uma justiça salarial aos nossos servidores. Fomos subindo. Tinha funcionário, Felipe, que ganhava menos salário mínimo. Tinha o operador de uma patrola custa R$1.300.000, ganhava R$1.300. Um valor muito desigual e injusto também. Né? Inclusive trabalha sol a sol. Então a gente conseguiu, foi. Só que isso não é do dia para noite. Tu tem que negociar com o sindicato, com a Câmara. Tudo não dá, porque senão tu quebra. Tu tem que ter o limite. Nosso limite é 52% de potencial. Mas o meu limite como gestor sempre foi 47%. Eu peguei com 48, salvo engano, eu sei que eu tinha me passado 48, 47, 48, e falei, vamos ficar sempre no 47. Quando eu conseguia baixar, Felipe, para 44, 43 a folha, eu negociava para chegar no 47. E fiz isso durante todos os anos. Agora, nós estamos em 44. Vai chegar nos 47. Vai chegar nos 47. O ano que vem, agora, se o Agostinho continuar essa mesma política, tem um aumento crescente da arrecadação, vai chegar lá em outubro, novembro, ele vai ver, a folha está em 44, 45, dá para nós negociar. Então, porque quem faz o serviço público são os servidores. E é importante que se diga que o percentual ele é conforme a arrecadação e que São Lourenço está aumentando ano a ano. Aumenta a arrecadação, consegue revisar salário e abre a possibilidade de novas contratações. Perfeito, Felipe, perfeito. Essa é a lógica que tu levou. É a gestão, fazer gestão. Isso é fazer gestão. É saber quanto arrecada, quanto gasta, quanto tu pode chegar para gastar. Né? Tem uns fatos que acontecem que te deixam de cabelo em pé. Por exemplo, tirar a taxação do óleo diesel. Uma arrecadação que importante. Quanto óleo diesel se comercializa em Santa Catarina? É muito. Então, só que mudaram, em vez de mudar lá em janeiro de 2022, mudaram em agosto. Quebrou? Nós estamos numa expectativa de receber 4, 5 milhões a menos. E como que tu faz? 4, 5 milhões a menos? É metade do orçamento da agricultura, por exemplo. Então, tu tem que trabalhar, gestionar, passa mais dificuldade, começa a cortar. É como se fosse dentro da tua casa. Ganha um pouco menos, alguém vai ter que cortar né? Então, mas eu creio que, Felipe, nós vamos fechar o ano agora. Então, dia 20 de novembro, eu fechei a contabilidade, fecharemos o ano.
e dia 20 e poucos de janeiro, a gente vai ter um balanço final, se sobrou recurso em caixa, se houve alguma pendência, se não houve. Acredito, nós temos uma reunião agora de manhã, antes de vir aqui, a tendência é de que dê tudo certo. Rafael, já que você entrou na seara da administração e da logística, você vem recebendo muitas críticas, e inclusive duras críticas, pela concessão ou pela viabilização de financiamentos. Isso, de alguma forma, atrapalha o trabalho que você vem desenvolvendo ou mancha de algum aspecto aquilo que você veio trabalhando para fazer de gestão? Não, Felipe, de maneira nenhuma. Então, eu vou tentar ser prático na exemplificação. Tá, você tem lá um salário da sua família, R$10.000. Quanto que você tem capacidade de buscar de financiamento para você melhorar a tua casa, a tua vida pessoal, Felipe? Tu quer fazer uma reforma na casa. Qual a capacidade que tu tem para tu buscar de empréstimo? Tu vai lá no banco e faz 30%, 40%, 50%, 100%. Eu sempre trabalhei, Felipe, com 30% da arrecadação. Média, assim, não estou falando exato, sim, mas numa proporção média. Pegamos um município com uma arrecadação de 60 milhões, 62 milhões, tinha 11 milhões de precatório e os financiamentos pequenos, não eram muitos, sabe, Felipe? Mas tinha alguns financiamentozinhos aí. Nós quitamos tudo. E no primeiro e segundo ano não peguei nada de financiamento. Aí no terceiro, com uma capacidade financeira muito maior, que a gente conseguiu movimentar, fazer uma política pública de incentivar a instalação de novas empresas. Tinha lá 16 terrenos ociosos na área industrial, colocamos 16 empresas que geraram quanto de emprego? Fizemos uma coisa movimentada, fizemos com que a sociedade entendesse que São Lourenço é o melhor lugar do mundo para se investir. Que aqui nós moramos, aqui nós temos que ter amor a essa terra, a parceria com o terceiro setor, com a CISLO, CDL, tantas outras entidades, Comunidade Forte, nós movimentamos a economia, fizemos o dinheiro, e isso foi uma capacidade de gestão que movimentou o financeiro. O município ficou quem disse, não foi o protagonista, mas foi um ator principal para que isso ocorresse. Então, quando a gente conseguiu ter uma capacidade financeira adequada, eu falei, agora nós podemos buscar financiamento. E isso foi, Felipe, pegamos 5, já quase pagamos todo ele, depois pegamos mais 5 na primeira gestão, quase quitamos eles, aí pegamos 3 milhões para iluminação, gastamos mais, né? Mas estamos gerando economia. O que se economiza com a LED, você paga o financiamento, 60 mil por mês. Então, a parcela está sendo paga com a economia. Então, eu já nem me preocupo, né? Nem considero aquele financiamento. Aí veio a nova gestão, pegamos mais 10. Né, Felipe? E agora eu falei como um acordo com o Agostinho, sabendo da nossa capacidade de endividamento, sabendo que já estamos começando a diminuir a nossa curva do valor mensal que você paga. O mais pesado era 2022, o mais pesado era 22. Falei, Augusto, você vai continuar como prefeito, fica no teu critério. Tu quer que encaminhe por município? Eu acho, minha opinião como colega, como gestor, faça. A Caixa ofereceu 29 milhões para nós. 28, 29 milhões. Só que o Augusto é mais pão duro que eu, viu, Felipe? Nós temos uma arrecadação, nós vamos fechar em 135, né? Nesses 30% que eu estou te falando que eu trabalho, os 30 milhões que a Caixa ofereceu, aí 28, 29, 30, eu faria. Ele é mais pão duro. Ele falou, não, vamos pegar 20. Tá bom. Vai no 20, daí encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, que eu agradeço aos vereadores, votaram todos por unanimidade, né? Porque o que acontece? Até a ex-vereadora Lorecia Banksidic, ela fez uma conta nos primeiros empréstimos, que eu fiquei bastante feliz, que ela fez uma conta que vale a pena você contratar o asfalto. O valor do asfalto, ele é combustível, ele aumenta muito. Aqueles 10 milhões que nós pegamos na gestão passada, hoje faria menos da metade do que fizemos. É uma loucura. Esses 20 milhões, Felipe, que vão ser pegos, talvez nós precisaria na época 5, porque aumentou muito. Uma quadra tu fazia com 100, 150 mil, hoje 250, 300 mil.
E ainda não faz 100%, licitando novamente agora. O preço aumentou de forma, se eu não me engano, era R$70 o metro, hoje está 120, 140, 120, depende se é com drenagem, se é com... tem que recuperar a via, varia, né? Então, vale muito a pena o empréstimo, porque tu dá uma alavancada no desenvolvimento do município e dá dignidade às pessoas. Quem não quer que o asfalto passe na frente da sua casa? Me diga quem não quer. Aqueles que receberam o asfalto. E o mais importante, Felipe, tudo de forma gratuita. É bom que se diga. A gente não cobrou nada de ninguém. É justo você que está indo no mercado, pagando um preço horroroso nas coisas, você pagar o IPTU, você pagar o ICS, cobrar contribuição de melhoria ainda numa atual cenário. Se o Brasil estivesse super bem, as pessoas estivessem financeiramente resolvidas, eu seria a favor, tá, Felipe? De cobrar contribuição, mas não é o que nós estamos vivendo. Até porque, vendo na conjectura regional, nenhum município cobra. Se um vai cobrar, para o outro já desvaloriza. É uma situação bem complicada. Cada cabeça, uma sentença. Cada gestão faz o seu modo de operar. Eu acho que a gente foi pioneiro aqui. Foi o primeiro a não cobrar. Eu acho que primeiro ainda foi São Domingos, que eu lembro que... Na época do Kiko? Na época do Kiko, que ele respondeu judicialmente, e aí teve um imbróglio lá e que acabou... Bom, enfim, eu não posso responder porque não sei, mas aqui nessa nossa região da AM, eu acho que foi o primeiro, né? Eu não sei como tá os outros, a gente não acompanha também, Felipe. Até porque ficar se balizando é difícil, né? Tem que pensar cada um na sua casa e segue a vida. Rafael, valeria a pena fazer financiamento para outras áreas além do asfalto? Em que sentido que tu fala, Felipe? Existem outras possibilidades, produção de energia fotovoltaica, talvez uma usina de asfalto e não execução de asfalto. Isso chegou a ser levantado pela... Chegou. A usina de asfalto a gente foi bem a fundo, sabe? De montar a usina de asfalto, inclusive em parceria com a grande região da AM Noroeste, os 8 municípios. E tá falando com a prefeita de Camporê, a Rose, no aeroporto agora, não tá valendo a pena. O custo é elevado. Não está valendo a pena. Tu consegue economizar hoje 10%. E o valor para tu ter uma usina de asfalto hoje é 12, 15 milhões. O maior gargalo não seria a aquisição da usina, mas a manutenção da usina. Manutenção, pessoal... Cria despesa. Estamos fazendo agora a usina de britagem, né? Sim. E já está com dificuldade, já é difícil de achar gente para orçamento financeiro, são 8 municípios, sabe? Achar pedra, a usina tem que ter pedra. Tem que ter licenciamento ambiental. Estamos trabalhando com o Novo Horizonte, que o Wander está com dificuldade de achar. Se não achar, nós vamos ter que comprar aqui, vai ter que ficar para o Agostinho, comprar uma pedreira, fazer o licenciamento para poder... Então, falar é fácil. Vai lá e faz. Tudo é difícil, mas tem que acreditar, tem que ir para cima, tem que falar, não, vai dar certo e tu mentalizar aquilo, fazer como se fosse um objetivo de vida, aí vai dar certo. Tu acredita que o asfalto vai ser a grande marca da tua gestão? Não posso falar isso, Felipe, porque ontem eu estava no Instituto Cultural, lá na Mostra Cultural, tu vê lá 800 alunos sendo cuidados pelo Instituto. Tu vê aquele teatro cheio ontem. A gente cuida muito bem da cultura. Logo quero, se der certo ainda, eu como prefeito quero fazer um anúncio aí, Felipe. Nós estamos numa tratativa muito bacana com o Balé Bolshoi. Fui para Joinville. Já pensou na sua primeira cidade, numa parceria com o Bolshoi em Santa Catarina? Então pode ser que isso aconteça, né? Então eu estou falando em cultura, coisa bem diferente de asfalto. Sim. Falar da saúde. Zeramos as filas na gestão passada, que tinha fila desde 2009. Claro que a pandemia lascou a gente. A pandemia ficou 2 anos sem ninguém fazer cirurgia. Agora começa... Tanto que a grande discussão no Estado, na campanha eleitoral, foi as eletivas. Sim. Mas por quê? Porque infelizmente, a pandemia parou. Se cuidava do coronavírus e não se cuidou... Do câncer, fazer a vesícula, entendeu, Felipe? Então, a hérnia, a varize. Aí eu fui. Tudo parado. Agora eu consegui, como eu consegui da oftalmo fazer as cataratas, agora eu consegui um médico em São Paulo, que
já a gente vai estudar também, tu não chega lá, ó, tu é médico, Felipe faz cirurgia, vem aqui, não é assim, onde que tu fez, o que tu faz? Então nós fomos até Gaspar, fomos a São Paulo, fomos a Gaspar, descobri que o cara é bom, a equipe, né, a empresa, e agora para janeiro já estou trabalhando, fazer mutirão de cirurgia vascular. Vai ser aqui em São Lourenço, o Hospital da Fundação já credenciou, nós já com papelada no CISAMOS que está avançada e já determinei para a secretária para fazer a lista das pessoas que vão ser operadas por varize. No mutirão, que não é só oftalmo, volta, né? Só que, então, para dizer que foi a UPA, nós pegamos um município num postinho aqui, tu lembra como era o postinho? Com um médico, um enfermeiro e um técnico. De plantão. Então, 2 técnicos de plantão, atendia 1.400 pessoas, era uma vergonha, com todo respeito, porque não era mais um local apropriado, já tinha servido ao tempo, né? Eu tive a oportunidade de ir cedo lá, eu vi gente parindo lá na chegada, vi gente infartando, gente falecendo, vi infelizmente, né, Felipe? Mas chegava, quando tinha chuva, não tinha onde colocar, era na chuva mesmo. Não é possível, aquilo me deixava inquieto. E aí que veio a UPA, claro que tem problema, mas lá nós temos 2 médicos, 4 enfermeiros e 8 técnicos, mais internação 24 horas, laboratório, raio-x 24 horas. Melhorou ou não melhorou? Dá água pro vinho. É claro que tem os momentos de pico, que vai ser gargalo. Tentei trazer mais um médico para essas horas. Não achei médico, cara. É uma dificuldade que todo município está enfrentando. Não tem profissional da área de medicina. Não tem. Tem, mas eles querem muito e a gente não pode pagar. O máximo que o médico pode ganhar é o salário que o prefeito ganha, tem o teto. E aí tu fiz concurso público, não veio. Inclusive está aberto concurso público agora. Tem. Se não me falha a memória, tem para médico. Tem, acho que tem, abertas. Sim, tem. O programa Mais Médicos, quando veio, ajudou, mas também encerrou os contratos e não renovou mais. Não, aí estamos pelo Conimes, pagando 25 mil, né, salário do prefeito. Sobra limpo 15, um pouquinho mais, né, Felipe? Mas é o salário que eles podem ganhar e é um salário que eles não querem, porque a demanda deles tem médico que ganha 100 mil reais, 150 mil. É atraente, né? Tu vai entendeu? E ganham no direito deles, trabalham, faz parte do mercado, eu não estou criticando. Eu só estou falando que nós temos dificuldade de os contratar, né? Muita dificuldade. Então, estamos levando, vai ficar essa situação para ser resolvida se continuar o aumento de demanda na UPA, como tem ocorrido. Possivelmente vai ter que ter um terceiro médico nos momentos específicos. Ali tem os horários, a gente tem já mapeados os horários, né, para dar uma amenizada. Enfim. Você comenta nessa situação da saúde, da ausência de médicos para trabalhar. Essa seria a ação que você gostaria de ter feito e não pôde fazer? Ou tem mais alguma coisa do teu plano de governo que tu gostaria de ter implementado e não implementou? Não, eu gosto de falar, Felipe, daquilo que era o meu sonho. O meu sonho era ter o saneamento básico em São Lourenço. Eu sei que não dá voto para político. Inclusive, bastante crítica. Saneamento básico, o político não gosta de fazer porque não aparece. Aparece o asfalto, aparece a UPA, aparece as cirurgias, mas o que está embaixo da terra não aparece. Vai ficar, né? E eu falei, mas saneamento básico é o mínimo de tu ter uma saúde boa, de ter menos problema lá no posto, de ter dignidade para as pessoas. E graças a Deus, Felipe, nós conseguimos fazer o projeto na gestão passada. E depois de muita insistência, de quase romper com a Casan, de ter um conselho de saneamento aqui em São Lourenço, nós conseguimos fazer um conselho muito forte, é o mais atuante do estado, hoje é o presidente Joacir, né, que não discutiu só água. Discutiu o projeto todo. O projeto inteiro. Cara, estamos executando, são 38 milhões, é a maior obra física que o município já viu. Então, cara, estou super feliz. Não vou poder inaugurar, Felipe. Mas vai estar segurado. Estão fazendo a obra, já está licitado, garantido. Em 2024 termina 60% da cidade saneada. Olha que bacana isso, né?
Tô super feliz, Felipe, mas feliz mesmo, cara. Era um desafio que eu imaginava quase impossível, sério mesmo. Falei, mas eu vou tentar, vamos sonhar, vou persistir, vou cobrar. E toda vez que eu ia a Florianópolis, por Deus, toda vez eu ia na Casan. Dá uma cutucada, vamos afrontar. Toda santa vez, a Roberta, que é presidente, sabe que eu tô falando, o Galina, que foi presidente, o Adriano, que foi presidente, toda santa vez eu ia cobrar saneamento. Eu acho que de tanto a gente insistir, a gente foi recompensado. Então agora a coisa anda. Quando foi anunciado a execução da obra do saneamento aqui em São Lourenço, existia um documento para romper com a Casan. Eu lembro que você comentou na entrevista que, inclusive, estava com esse documento na mão. Nós íamos, a doutora Elizabeth estava com a ação pronta, nós ia protocolar a ação judicial de rompimento e municipalizar a água e o esgoto de São Lourenço naquela semana que houve o anúncio da licitação. Então a Casan foi aos 45 do segundo tempo, ela deu a resposta, mas deu. Paciência. E foi uma resposta efetiva, né? Anunciou na sexta-feira, na segunda-feira já tinha a máquina trabalhando. Já, tudo certo. Rafael, e até o dia da tua renúncia já está definido ou não? Então, Felipe, estou na fase de transição. Estamos trabalhando para fechar o ano. Não só a parte de gestão, de contabilidade, mas tem todos os eventos aí. Tem o Natal, que a gente preparou para a sociedade, tem esses asfaltos que a gente está cobrando, tem o contorno, tem o saneamento, tem questão de logística, é muita coisa, sabe? Até o dia 14 de dezembro, que a prefeitura vai estar 100% trabalhando, depois que termina as aulas também dos nossos alunos. Depois do dia 14 a gente vai trabalhar em regime de plantão para poder fechar a contabilidade. É um fechamento de mandato, como todos os outros. Como se fosse um fechamento de mandato, né? E aí em janeiro a gente tem até o dia 20, falei com o pessoal da contabilidade, para fazer o encerramento. Eles fazem toda a parte burocrática. Eu não quero deixar nenhuma vírgula, nenhuma agulha para ser resolvida. Quero resolver. E aí eu sou obrigado a pegar as tal das férias. O prefeito não tem direito à alimentação, essas coisas, então tem que pegar as férias. A ideia é dia 20, por aí, eu abro o ano contábil, pego as minhas férias, que tem que retirar elas, volto e faço eu vou falar com o Agostinho, já falei, né? Faço a última viagem a Brasília para apresentar ao Agostinho toda a equipe técnica dos ministérios. A gente vai ter que percorrer 3 dias lá, tudo, deixar bem, porque Florianópolis ele já tem, ele já sabe. Florianópolis não precisamos mais ir, ele já está bem encaminhado. Mas Brasília eu preciso dar essa polida nas relações. Esse último start. Na questão política ele já está bem. E agora só quero fazer com que ele conheça o pessoal que nos ajuda São Lourenço. E numa boa, sabe? Ajuda mesmo. Não é ajuda porque... Não. Ajuda porque tem um bom relacionamento pessoal. Né? A boa política de você conversar, de você sentar, de você jantar com as pessoas, sabe? Então eu quero fazer a última. E aí dia 1º de março... Então eu faço o ato de renúncia e encaminho a minha saída, né, com a sensação do dever cumprido, com muita dignidade, com falar para todos vocês abertamente que fiz meu melhor, repito, fiz o que pude, o que não pude para fazer com que São Lourenço crescesse, se desenvolvesse. Eu só tenho a agradecer todos, indistintamente, que ajudaram. Aos que não gostam da gente, normal, né? Paciência, acontece. Eu também peço desculpa se não pude agradá-los aí, mas pode ter certeza que saio muito feliz mesmo, né? Nós falávamos aqui em off, né? Eu tenho meu pai que foi ex-prefeito, vi o Cairu, vi o Tomé, vi o Geraldino, vi o Dionísio, vi todos esses ex-prefeitos no momento da saída deles. É um momento que é difícil, sabe? Um momento muito triste, porque, queira ou não, o poder, o poder de ter a caneta, de você direcionar a gestão municipal, direcionar o município para cá ou para lá, né? Ele te encoraja bastante, sabe, Felipe? E no momento da saída as pessoas sentem. Ele pesa. Pesa. Então eu procurei absorver como um ensinamento, que isso eu não queria para mim. Que eu poderia deixar o município a qualquer momento sem ter
essa dor, esse sentimento de perda, talvez. Esse luto, de certa forma. Talvez, não sei qual que é. Mas eu não queria ter esse sentimento. Tem que pedir para eles que passaram por isso, né? Eu não queria ter, porque vou falar do meu pai, não quis passar, não vou falar dos outros, então, vou falar do meu pai, que não quis passar o que ele passou na hora de entregar o mandato. E nesse sentido, eu sempre procurei pedir a Deus que me iluminasse, que me desse essa sabedoria de que se fosse o momento para sair, eu sairia. E de fato ele veio acontecer e estou saindo feliz. O importante é ser realizado, né? Sair realizado com obras, mudamos a cara do nosso município, tu sabe disso. Só não vê quem não quer, com todo respeito, com a sandalinha da umidade aqui, Felipe, só não vê quem não quer. Foi muita coisa feita, muito asfalto, muita saúde, muita infraestrutura, tem muita coisa para fazer, claro que tem. Mas claro que tem, temos que ajudar, mas tem que continuar, sabe, crescendo, se desenvolvendo, e eu acredito muito no potencial de cada um de vocês aí, que nós vamos conseguir ir transformando o nosso município, Felipe, com a ajuda de todos, né, vai continuar, e eu vou continuar ajudando, agora eu vou começar a contribuir, né, vou ter que trabalhar, eu já sou contribuinte pelo IPTU, né, mas agora nessa parte também aí de ir para a iniciativa privada. Rafael, tem possibilidade de você estar em outra legenda tão logo? Tem possibilidade de você estar na urna em algum momento? Não, Felipe, para a próxima eleição, zero chance. 0,0000. Não, estou saindo da vida pública. Lá na frente, o futuro a Deus pertence, eu não tenho como dizer, estou indo para a iniciativa privada. Vai dar certo? Tomara, Deus, que dê certo. Vou dar o melhor como eu dei para o município para fazer da minha atividade, que vou entrar como, de tudo para mim, poder dar uma sustentação para meus filhos, para Betina, para Caetano, para Gisele, para ter uma vida boa, Felipe, para encaminhar já talvez uma aposentadoria, né? Já tem cedo, né? 43 anos, mas tem que começar a pensar nisso. Então, o futuro a Deus pertence. Se der tudo certo, o Felipe, é muito difícil tu voltar. O Cairu não voltou, o meu pai não voltou, é muito difícil. Eu acho que a nossa contribuição a gente deu. Claro que se você for o prefeito, Felipe, me ligar, o que tu acha? Vou dar meu pitaco, mas eu jamais vou me furtar de ajudar o nosso município. O grupo político que a gente está imbuído aqui, né, em São Lourenço, as pessoas que, eu digo as pessoas, pedir minha ajuda, é óbvio que eu vou ajudar, mas é claro que vou ajudar, pensando no município, Um agente ativo não mais, mas um conselheiro. Já estou passando o meu bastão aí. Fazer o que o Cairu, né, falecido Cairu fez, com muito carinho. Fazer o que o meu pai fez, que o Dionísio faz todo dia, sabe? O Dionísio é incansável, né? E ele anda de moto, faz academia. O Dionísio é um cara que eu tenho um respeito muito grande, sabe? O Dionísio foi o prefeito que mais obra fez em São Lourenço, viu, o Felipe? E às vezes as pessoas esquecem, né? O cara a vida pública ela é injusta em alguns momentos. O cara que transformou São Lourenço, a gente fizemos um trabalho, todos que passaram que fizeram, mas eu dou ao Dionísio o grande gestor que São Lourenço já teve. Título, né? Mais alguém que você considera como inspiração para a tua carreira? O Luiz Henrique já foi, temos o Dionísio, temos o meu pai, sabe, que nos ajuda. Eu converso muito com o Beni nas horas difíceis, né? Com o seu Ciro Ripper, com o Polizelo, converso muito com o seu Nélio. O seu Nélio é meu grande conselheiro, Nélio Goldoni. Meu grande conselheiro é o seu Nélio Goldoni. Alguns imaginam que é o meu pai, né? Não, mas é o seu Nélio que quando aperta, eu já ligo para ele, me ajude. O que eu faço, né? Os bastidores, tem o senhor Aristides de Couto também, que sempre foi atuante nos bastidores, sabe? São essas pessoas que a gente tem ouvido muito, sabe, Felipe? Então, eu tenho só agradecer a eles que não cobram nada, viu? São os conselhos gratuitos e são talvez os melhores. Não, talvez não são os melhores que a gente procura seguir e fazer com que aquilo que eles não dão os palpites, só para... Eles não falam assim, manda embora o Felipe, eu contrato
o fulano. Não. Essa parte de gestão eles nunca apitaram. Mas os conselhos macro, olha, eu acho que a coisa não é bem por aqui, tu tem que ir por, né? A estrela cadente está fazendo sombra para aquela direção. Então, no momento difícil, um dos momentos mais difíceis, o Felipe, do Goretti, nós tínhamos que decidir. Cara, desmanchar uma escola que foi construída em 1954, que eu estudei lá, mas que tinha 5 princípios de incêndio, que tinha 600 crianças, que um incêndio só apagou porque queimou o tubo da água do bebedouro, cara. E aí, nossa, claro, né, é um dos momentos, cara, né, que me reportei a eles, o que vão fazer? Como é que vamos correr dessa situação? Como é que vamos fazer, né? E eles com a cabeça deles, assim, pensando lá na frente, eles têm um amor muito grande por essa terra, que eles construíram a família deles, né? Eles pensam. Então, em resumo, depois de muitas conversas, nós podemos ganhar 2 obras. Nós podemos ganhar uma praça completa, nós podemos ganhar a escola. Vamos fazer as duas? Então, de fato, elas estão acontecendo, né? A praça, a terceira etapa e última etapa da Liberdade, foi da prefeitura quase pronta, e o Goretti quase pronto. Então, eles tinham razão, sabe? Por causa do local. Pô, mas será que nós temos que ser tão saudosista ao ponto de colocar em risco as nossas crianças, Felipe, como aconteceu na Boate Kiss? Eles estavam não podia deixar nossas crianças correr risco de vida, cara. Não dá. Então eles estavam certos e nós tivemos que obedecer, né? Já tinha contratado até projeto naquela época, Felipe. Tive que rever, sabe? Por orientação, né? Por saber que eles estavam certos e nós estávamos errados. Né? Então, são exemplos que eu te digo. Não foi o único momento que você passou nessa situação. Não. Vários momentos, vários. Rafael, em nome do Destaque Regional, a gente gostaria de agradecer, a gente agradece a tua atenção, a tua participação aqui no Política em Destaque, e apesar de você estar saindo de prefeito, as portas do jornal e do Destaque Regional são abertas para você, sempre que tiver uma oportunidade, seja muito bem-vindo. Felipe, eu que agradeço, desejo a ti, do fundo do meu coração, todo o sucesso do mundo nesse empreendimento bacana que eu estou vendo aqui, acho que tu está no caminho certo. Te peço aí que continue nessa luta pelo jornalismo, que é uma profissão fantástica aí para deixar as pessoas bem informadas, né? E obrigado a todos aí que nos acompanharam. Estou sempre à disposição. Jamais faço alguma coisa pensando em mim enquanto prefeito. Faço sempre pensando em vocês. E nesse sentido, já me despedindo, Felipe, né? Não sei se vamos ter outra oportunidade. Quero desejar a todos aí um feliz e santo Natal. Que Jesus Cristo ilumine todas as famílias lourencianas. Que 2023 seja um ano repleto de conquistas, de emoções, né? E que o Augustinho, e já desejo a ele e toda a equipe que ficará com ele aí, êxito no comando da gestão a partir de 1º de março. Que ele continue tratando o nosso município com muito carinho e muito zelo. Rafael, muito obrigado pelas palavras, pela orientação e também pela participação. E a você que acompanha o Destaque Regional, fique ligado. Na próxima semana, mais um Política em Destaque.